Olá, eu me chamo Rafael Felipe da Silva Alves e sou candidato ao componente curricular de Filosofia para o concurso do Estado do Paraná. Na aula de hoje, iremos abordar um conteúdo muito importante na filosofia, a filosofia ética. E para isso, iremos retornar até a Grécia Antiga e ver o que um importante filósofo grego chamado Aristóteles tem a nos dizer sobre a ética. Os objetivos da nossa aula. Vamos refletir o conceito de ética para Aristóteles, assim como conceituar e relacionar os conceitos de felicidade, virtudes e justo meio, compreendendo não apenas os seus significados, mas também a relação existente entre esses conceitos dentro do sistema ético formulado por Aristóteles. Mas antes de abordarmos os conceitos de Aristóteles, seria importante realizarmos uma breve contextualização. Quem foi Aristóteles? Sem dúvidas alguma, Aristóteles foi um dos pensadores mais importantes da história humana. Quando jovem, foi discípulo de outro filósofo muito importante, de Platão, e estudou na academia de Platão. Quando envelheceu, fundou a sua própria escola, o Liceu, e durante esse período desenvolveu inúmeras obras, trazendo diversas contribuições para várias áreas do conhecimento humano, como a estética, a lógica, a ética, a política e até mesmo para as ciências empíricas, como a biologia. Durante muitos séculos, Aristóteles foi considerado a autoridade máxima do pensamento ocidental. E, inclusive, até nos dias de hoje, podemos encontrar em sua obra ideias importantes que trazem reflexões relevantes para o nosso dia a dia. A ética aristotélica. O primeiro ponto importante a ressaltarmos aqui é que para Aristóteles a ética não é uma ciência puramente teórica, ela é uma ciência prática, isto é uma ciência que tem como finalidade aperfeiçoar o comportamento do ser humano, conduzir o ser humano ao bem viver. Para Aristóteles, a finalidade última da existência humana, ou seja, o objetivo da nossa existência, seria alcançar a felicidade. E você? Você acredita que existe alguma finalidade na nossa existência? Você acredita que existe algum sentido na nossa vida? Se sim, qual? Vamos seguir na aula. Aristóteles diz que a finalidade da existência humana seria a felicidade. E isso, é claro, traz outras questões, faz levantarmos outras questões. Então, uma breve reflexão. Se Aristóteles nos diz que a finalidade última da existência humana seria a felicidade, surgem questões como: o que é ser feliz? E como atingir a felicidade? Certamente, cada um terá uma resposta diferente para essa pergunta. Alguns poderiam dizer que a felicidade está em acumular riquezas. Outros poderiam dizer que a felicidade está na realização pessoal, ou em construir uma família, em ajudar outras pessoas. As respostas podem ser diversas. Mas vamos ver o que Aristóteles tem a nos dizer sobre isso. Então Aristóteles se pergunta, a felicidade está em acumular riquezas, em adquirir fama, em ter uma vida de sucesso? E ele nos diz que não. Todas essas coisas aqui, a riqueza, o sucesso, a fama, são apenas meios. Meios que alguns seres humanos podem se utilizar para alcançar a felicidade. Mas eles não são uma finalidade em si mesma, um fim em si mesmo, tal como é a felicidade. Então, esses meios aqui só serviriam para alguns seres humanos tentar alcançar a felicidade, mas eles em si não são a felicidade, eles se distinguem da felicidade. Até porque cada um pode tentar alcançar a felicidade de um jeito diferente. Então, muito importante isso aqui, pessoal. A felicidade, para Aristóteles, consiste no bem viver. O bem viver conforme o aperfeiçoamento de nossas ações através da razão. Então, o bem viver só pode ser atingido com um hábito, com um aperfeiçoamento das nossas ações. E é isso que Aristóteles vai chamar de virtude. A virtude. O que seria a virtude? A virtude é a disposição de caráter dos indivíduos em fazer o bem e de aperfeiçoar, levar à excelência de suas ações. Para Aristóteles, a vida virtuosa é o único caminho para a felicidade.
E a virtude, ela seria sempre um meio termo entre diferentes vícios, sejam vícios por excesso, sejam vícios por falta. A virtude seria o justo meio, seria uma ação moderada, né? Uma ação que se encontra entre esses vícios. E muito importante também ressaltar, essas virtudes elas são desenvolvidas e aperfeiçoadas com o hábito. Você não simplesmente apreende uma virtude, né? Não simplesmente porque você fez uma ação justa, você se torna uma pessoa justa. Não. Mas, na verdade, quanto mais ações justas você realizar, mais você vai estar aperfeiçoando essa virtude. É a partir, né, do hábito, a partir do cultivo de ações justas, que você poderá desenvolver a virtude da justiça, que você se tornará uma pessoa justa. Segundo Aristóteles, nós somos seres racionais e isso é o que nos distingue de todos os outros animais. A nossa razão nos torna capazes de controlar os nossos impulsos. E para Aristóteles, a virtude estaria justamente nisso, em controlar os nossos impulsos que podem tender aos vícios, tanto por excesso quanto pela falta. Por isso, o conceito de justo meio, né, para dizer o que significa a virtude. É justamente esse meio termo entre os diferentes vícios. E esse meio termo levaria uma vida virtuosa, desenvolveria as virtudes. E somente com a vida virtuosa o ser humano poderia alcançar a felicidade. Poderia cultivar boas ações, ações com excelência, né, viver com excelência e alcançar a felicidade. Agora eu irei propor uma atividade. Então vocês podem se reunir em grupos de 4 a 5 alunos e cada aluno deverá trazer 2 virtudes. Os outros alunos poderão identificar vícios que correspondam a essa virtude, tanto vícios pela falta quanto vícios pelo excesso. Depois que fizerem a enumeração dessas virtudes e dos vícios, aí na próxima aula vocês irão apresentar os resultados que chegaram e nós iremos discutir exemplos práticos que se relacionam a essas virtudes. Vou citar aqui alguns exemplos para facilitar a execução da atividade. Aqui nós temos o exemplo de 3 virtudes: a coragem, a paciência e a humildade. O vício pela falta da coragem seria a covardia. O vício por excesso seria a temeridade. Um exemplo prático: vamos supor que você tenha que apresentar um trabalho numa aula. Você precisa de coragem para apresentar esse trabalho, que é o justo meio, é a virtude. O vício pela falta seria a covardia. Você não teve coragem nem de vir até a escola. Você ficou com muito medo de apresentar o trabalho, não estudou e nem veio na aula. Isso é um vício pela falta. Faltou, né? Falta de coragem, falta de virtude. E o vício por excesso é a temeridade. Às vezes a pessoa se torna imprudente, está tão confiante em apresentar o trabalho que nem estuda, simplesmente vai lá apresentar, diz o que quiser, o que dá na cabeça, né? Numa coragem excessiva sem prudência. Outro exemplo, a paciência. A paciência é uma virtude, é o justo meio, devemos sempre ser pacientes. E o vício por falta é a impaciência, a falta de paciência. E por excesso, a indiferença. Um exemplo rapidinho, você está lá na fila do seu lanche e você tem que ter paciência para chegar até o seu momento. O vício pela falta seria a impaciência, você não aguenta esperar aquilo. Você simplesmente corta a fila, começa a xingar os outros. E o vício pelo excesso seria a indiferença. Ou seja, você nem liga que as pessoas entrem na sua frente, ou a pessoa pede para você sair da fila, você acaba ficando tanto tempo lá e acaba nem comendo. Então, a ação virtuosa aqui seria ter paciência, mas não indiferença, né? Saber que você precisa comer e que você está ali na fila. Portanto, você não pode ficar aceitando que as pessoas entrem na sua frente. E a humildade, né? A humildade é uma virtude. Temos por vício pela falta o orgulho. A falta de humildade leva ao orgulho. E o vício por excesso à autodepreciação. A humildade é uma virtude muito importante. Devemos sempre ter noção das nossas qualidades e dos nossos defeitos.
A autodepreciação é o vício quando você não consegue valorizar nem mesmo suas qualidades, suas melhores qualidades. Você se autossabota, não acredita em si mesmo. Isso é um vício, né? É necessário ter a humildade, mas deve sim valorizar as suas qualidades. E o vício por falta, o orgulho, né? Quando não há muita humildade, não há humildade alguma, e você acaba desvalorizando outras pessoas, se sentindo superior a outras pessoas. Então acaba sendo também um vício. Então, pessoal, esses são os exemplos para a atividade. Acredito que vai ficar mais fácil para vocês executarem a atividade. Então, na próxima aula, vocês trazem as virtudes, os vícios, nós apresentamos e citamos alguns exemplos práticos no dia a dia dessas virtudes. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.